Olá, pessoal do YouTube. João Nascimento aqui para mais um vídeo de econometria. Na verdade, para ser mais específico, mais uma monitoria de econometria. Como todo mundo sabe, eu sou monitor, estou sendo monitor desse período da disciplina de econometria. E agora estamos indo para a sétima aula, se eu não me engano, nessa jornada de gravações aí de monitoria. Temos aqui algumas coisas para poder fazer na monitoria de hoje. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir o teste que foi aplicado na sexta-feira agora para os alunos de econometria, um que serve para você rodar vários modelos diferentes e aí você tem que escolher no final o melhor modelo dado alguns critérios. A gente vai fazer esse teste e depois vamos ver se dá tempo de fazer mais coisas. Não vou prometer nada por enquanto. Vamos ver o andamento da aula, o que vai ser feito. Então, vou compartilhar minha tela agora, para vocês verem qual é a questão, né, que foi cobrada no teste. Tô com os alunos aqui, então a galera que está assistindo, sintam-se à vontade para poder tirar dúvida, falar, etc. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. Pessoal que está aí comigo, vocês estão vendo aqui a questão? Estou dando um zoom aqui, se estiverem vendo. Sim. Beleza. Vamos lá, então. Qual que é o lance nessa questão? Cada aluno tem uma base de dados diferente, então está aqui o arquivo teste 02, isso aqui não é clicável, né? Não dá para pegar o link daqui. Eu peguei esses dados de outra maneira, né? E aí, beleza, ele dá as equações aqui, né? Ele dá o nome das variáveis, a descrição delas, e aí pede para poder rodar usando o método de mínimos para dados ordinários, o MQO, e aí tem vários modelos aqui, nos itens A, B, C, D, isso, A, B, C, D, e no final, no item E, a gente tem que escolher o melhor modelo. Então, vamos fazer esse teste, eu fiz ele hoje, então, vamos lá, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo para resolver qualquer questão de econometria é importar as bibliotecas necessárias. Então, aqui no caso, eu peguei essas bibliotecas, talvez eu não use todas, mas não tem problema importar a biblioteca a mais. Pandas, vocês já sabem, manipular base de dados, como um Excel da vida. NumPy, matemática e estatística. StatsModels, também estatística. A do Udrit não vai precisar aqui, porque a gente já tem a base de dados, então essa daqui poderia ser eliminada. Matplotlib para gráfico. Essa daqui, o from scipy.stats. Então, a gente está pegando da biblioteca scipy.stats. A gente está importando o Shapiro, JarkBerra e o KS-Test, que são os critérios que o professor pede para utilizar no final, para resolver, né, para poder escolher o modelo. Então, a gente vai pegar essa também. Essa do scipy.stats, as stats, talvez não precise, mas está importada aqui. E o Seaborn para gráfico, que também eu acho que não vai precisar nesse caso aqui. Né? Não tinha nenhuma questão para gerar gráfico, então não iremos precisar. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiro, né, a gente vai ler o item A, ver o que ele pede, né? Ele fala, é verdade, né, no item A, é verdade que a variação em nível no número de espectadores em estádios esportivos, dada uma variação de 2,4 milhares de pessoas na população da área metropolitana, com time participante em competição é igual a 1 milhar de pessoas. Então, a gente tem que olhar para cá e já saber qual é o tipo de modelo que a gente vai usar. Ele fala, né, variação em nível dada uma variação em nível, né? Uma variação de 2,4 milhares. Então, esse primeiro modelo, né, esse nosso mod 1, ele é um modelo nível-nível. Isso aqui eu acredito que todos os alunos tiveram a mesma ordem dos modelos, né? Então vamos fazendo. Aí o legal é sempre comentar aqui para poder dizer quais são as variáveis de interesse, né? Então, o nosso Y é o quê? É verdade que a variação em nível no número de espectadores, então essa daqui é a nossa variável do Y. É número de espectadores em estádios esportivos. Tá aqui, número de espectadores em estádios esportivos. É o attendance. A gente coloca aqui no Y attendance e o nosso X vai ser, nesse caso, dada uma variação de tal valor de pessoas na população da área metropolitana com time. Então tem essa variável, a população da área metropolitana com time, é esse POP. Então a gente coloca aqui no POP. E aí a gente faz o nosso modelo, como a gente anda fazendo sempre, a gente dá mod 1 igual. Deixa eu só importar essas bibliotecas aqui primeiro, para não dar problema. Pronto, né? A gente vai apurando o nosso código do lado. A gente roda o modelo smf.ls. O nosso y é o attend. Coloca tio pop.
Nossos dados, data, é igual a DF, a gente não importou os dados ainda, temos que importar os dados. Os dados eu já coloquei nessa pasta, então eles estão aqui, teste 04 2024. É só chegar aqui, copiar o caminho. A gente coloca aqui, coloca em cima, né? Importar dados. O nosso caminho vai ser igual a esses aqui. A gente já copiou o caminho, então a gente coloca ele dentro de um string. E o nosso DF é pd.readExcel caminho. Simples assim, já importamos o data frame, tá aqui. Talvez você precise, né? Sempre bom deixar esse detalhe. Talvez você precise excluir as primeiras linhas, porque quando o professor manda o documento, tem lá umas linhas que não vão ser usadas para rodar. Então você vai lá, exclui essas linhas e deixa desse jeito, né? O data frame começando com as colunas. Aí beleza, a gente vai rodar o nosso primeiro modelo, data igual a df, no final ponto .fit para ajustar o modelo. E aqui a gente já vai poder dar print do mod1.summary, sumário do modelo. Tá aqui. Esse daqui é o sumário, então a gente já tem aqui as nossas estatísticas. A gente vai usar depois alguns valores aqui de R quadrado para poder escolher o modelo e tudo mais. Opa, deixa eu autorizar aqui um aluno. Fala, Gabriel, seja bem-vindo. Não tinha dado barulho aqui da notificação, por isso que eu não liberei. Pronto, agora está aí. Seja bem-vindo aí, Gabriel. Bom, beleza. Boa noite. Beleza, boa noite. Então, vamos lá. Aqui eu fiz alguma coisa no terminal. Então, beleza. O que ele pede aqui? Aí ele fala, né? É verdade que, dado uma variação de 2,4 milhares, então, basicamente, a gente vai ter que colocar uma variável para o efeito, né? Então, vou chamar de effect1, aqui do efeito 1, que aí o efeito vai ser o quê? É um modelo nível-nível, e ele fala que, dada uma variação de 2,4 milhares de pessoas, então, o que a gente tem que fazer? Esse coeficiente aqui, ele é para cada mil, né? Para cada 1 milhar, porque ele fala aqui que as duas unidades estão em milhar. Então, a cada 1 milhar, né, a cada 1.000, vai ter um aumento de 0,0754 mil pessoas na população, nessa variável atende, que é número de espectadores em estádios. Né? Então, um aumento de 1.000 pessoas lá para essa variável POP da população da área metropolitana gera um aumento de 0,07454 mil na população. Né? Então, só para a gente ver que está em milhar. Basicamente, o efeito aqui vai ficar 2,4 vezes esse cara aqui. Você pode simplesmente chegar, copiar e colar aqui. Não tem problema, você pode fazer isso. Ou você poderia também pegar essa variável por si só. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui mod1 e pegar, por exemplo, mod1.params. Desse jeito. A gente pega os parâmetros do nosso modelo. Então, tem um parâmetro que é esse 1532, que é o primeiro, e tem o outro que é o 0,07. Para a gente pegar o segundo, a gente coloca aqui um 1, e a gente pega o segundo parâmetro, esse cara aqui. Lembrando que na programação a gente começa a contar do zero, né? Por isso que esse cara é 1. Então, a gente poderia chegar aqui e colocar nesse ponto, e a gente teria exatamente o mesmo resultado. Aí o nosso valor desse effect1 é 0,18. Então, depois de fazer isso, né, depois de calcular esse efeito, a gente pode vir e colocar um print, né, eu tinha feito aqui mais cedo, então vou reaproveitar. Só um print com f-string que ele já mostra. Ó. A variação em nível no número de espectadores é de 0,181 mil, dado o aumento de 2,4 milhares na população metropolitana. Então, a questão fala que o aumento é de 1, e na verdade não é, é de 0,181 mil, né, milhar. Então, é falso esse primeiro item. E assim a gente vai fazendo item por item, né? As questões aqui, os itens dessa questão, elas seguem bem a mesma estrutura, né? Então, a gente vai fazendo dessa forma. Agora, para o modelo B, né? Vamos ver o próximo modelo, né? O item B. Vai ser o nosso modelo 2. Esse daqui é um modelo. É verdade que a variação em nível, então, a nossa dependente aqui, ela está em nível, no número de espectadores do estádio esportivo, dada uma variação percentual. Então, a nossa variável explicativa, ela está
em percentual. Então, a gente vai ter que usar o log dela. Então, esse modelo aqui é um modelo nível log. Nível, porque o nível é da dependente, log, porque esse log é da explicativa. Então, a gente coloca aqui de novo, né, as nossas variáveis explicativas e dependentes. O nosso y, ele fala que é a mesma, né, é o número de espectadores em estádios, então é esse mesmo atende. Esse mesmo atende. E o nosso x é, dado uma variação percentual, no número de times em competições oficiais. Então, número de times. Número de times em competições oficiais, é esse times aqui, essa variável. Então, o log desse times. Log times. Então, beleza, temos aqui nossas variáveis. Mod 2 igual a smf.ls, nosso y o atende. Como explicativa, a gente vai ter o np.log, a gente está acessando a biblioteca do NumPy e colocando log aqui no meio, né, do Teams. Nosso data é igual ao nosso data frame e a gente dá no final um ponto fit. A gente dá um print do mod 2 para poder ver o sumário dele. Summary. A gente executa a linha, vai ter o sumário. Aqui já está em log. Então, agora o que a gente faz, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa do efeito, para calcular o efeito dele. Com o efeito, né? Só pegar aqui do que eu já fiz. Esse efeito 2, como é que ele ficou? Ele falou, né, que é uma variação de 3,9% no número de times em competições oficiais. Então, o efeito vai ser esse 3,9%. E aí a gente coloca o nosso parâmetro aqui do np.logteams. Eu acessei ele como mod2.parâmetros e aí coloquei o nome da variável. Eu poderia só ter colocado um aqui, também funcionaria, se eu vier aqui. E ao invés desse np.logs, eu coloco um dessa forma, ele pega exatamente o mesmo parâmetro, né? Dá para ver aqui que é o mesmo valor. Então a gente coloca aqui, a gente vai ter um efeito 2, 1.7 aproximadamente, e aqui daqui já dá para dar um print do nosso resultado. Então aqui, ó. A variação em nível no número de espectadores é de 1.7 mil, dado um aumento de 3,9% no número de times. O item fala que é de 1 milhar, falso. Alguma dúvida aí até agora? Algum questionamento? Quiserem falar aí? Todo mundo fez dessa maneira, mais ou menos, na hora que estava resolvendo a questão? Foi. A minha questão, inclusive, era essa. Ah, pode falar, Gabriel. Minha questão foi tranquilo, eu fiz exatamente assim também. Minha A questão, tua inclusive, questão era caiu essa. exatamente isso. Então, só os valores que eram diferentes, as variações que ele perguntava eram diferentes. Mas Ah, ok. nenhuma foi 1 milhar, nenhuma foi nessa ordem. Mas foi Mas essa mesma base de exatamente dados isso. que atende? Exatamente essa. Entendi. É, eles têm. O professor. Trouxe um resultado Não, curioso, né? Desculpa, pode pode falar, falar. pode falar. Não, te cortei, pode falar. Então, tipo, teve um resultado curioso, porque eu acho que a nível log, ela dizia que se você tivesse uma variação. Aliás, se o time tivesse sido campeão no ano anterior, isso não teria impacto, isso teria uma variação negativa na, na quantidade de pessoas no estádio na temporada atual, o que não faz o menor sentido. Se o time ganha na temporada passada, ele ganharia. Provavelmente as pessoas iriam mais aos estádios, né? Mas eu Sim, sim. decidi não me ater muito à questão fazer o modelo, porque se for interpretar, não tem sentido. Exato. Eu não sei como que esses dados são obtidos, né? Essa base de dados aqui, eu não sei de onde ela foi gerada. Às vezes, poderia ser até números aleatórios, assim. Tipo, eu não sei se foi o próprio professor que gerou, se isso daqui já é uma base feita para alguma coisa. Mas você diz, nessas equações aqui, você chegou nesses resultados não intuitivos ou foi mais para frente? Foi mais para frente na questão? Não, foi nesse mesmo, assim. Deixa eu achar aqui. Foi nesse Ah, mesmo. entendi. Ao invés de dar um efeito positivo, igual apareceu aqui no meio, Exato. apareceu negativo. Deu uma variação de menos 2,58, entendeu? Entendi. Foi Talvez uma coisa os assim. dados aqui sejam randomizados, sacou? Talvez seja isso. Uhum, é, Pode ser. Mas a forma de mas resolver é tranquilo. exatamente essa.
É bem na linha do que a Tranquilo, gente então. tá vendo. Quando vocês quiserem aqui que avance, você está procurando aí, Gabriel, a questão? Achei aqui. É o log nível, desculpa. Ah, ok. Quando. É, é o log nível, exatamente isso. Então é esse próximo aqui que a gente vai fazer. Bora ver se aqui tá É, diferente. vamos ver, vamos Bora ver. ver se tá dando O meu deu uma diferente. variação percentual negativa de 2,58. Entendi. Aqui no próximo, ele fala aqui no item C, né? É verdade com a Mas estava variação P certo, tá? Não estava errado, não, estava certo. estava Acertei a certo, questão. beleza. Ah, boa. Então, realmente, pode ter. Bora ver se aqui vai dar negativo também. Ó, é verdade que a variação percentual no número de espectadores em estádios, dado uma variação de 3,7 vitórias. Então, aqui a gente tem a nossa dependente como variação percentual. Então, a dependente está em log. Então, a gente tem aqui o nosso mod 3 log. E a nossa explicativa está em nível, né? Número de vitórias. Então, esse cara está em nível. Essas variáveis aqui, né? Sempre é bom descrevê-las. O nosso y é a verdade que a variação percentual é o número de espectadores. Então, aqui é o log do atende, para poder, né, ter essa variável aqui em percentual. E o nosso x é o número de vitórias na equipe. As vitórias estão aqui. Número de vitórias do time local na competição do ano anterior, esse prior win. Não é isso? Número de vitórias do time local no ano anterior. Então é esse prior win. A gente vai rodar o nosso modelo. Eu vou reaproveitar essa equação aqui, só para facilitar. Aqui vai ser mod 3, aqui vai ser np.log do attend, e aqui vai ser esse prior win. Ponto .fit, te dá aqui um print do sumário, mod 3.summary. Aqui no meu deu positivo. Talvez as bases de dados elas tenham realmente sido feitas de forma aleatória, randomizada. Está dando aqui 0,02 com significância estatística, né? Ter valor baixo. Então, vamos lá. Avançando aqui. Com isso daqui, a gente vai ter que calcular o nosso efeito. O nosso efeito é esse. É 3,7, que é esse valor aqui que ele dá nas vitórias. Mod 3 ponto parâmetros para win para poder pegar esse valor. E sempre quando tem esse modelo log nível, a gente faz um ajuste multiplicando por 100 no final, multiplicando por 100 tudo, para ter o valor percentual ali no lado do log. Então a gente faz aqui esse efeito. Esse efeito 3 está dando 7,84%, né? Esse efeito. A gente multiplicou aqui por 100 para poder lá ter o porcento. Então, fazendo o print aqui do resultado. Chega. A variação percentual no número de espectadores é de 7,841%, dado um aumento de 3,7 vitórias no time do ano anterior. Né? Tem isso na variável. Então, é um aumento de 7,841%. A questão diz é igual a 1% de milhar. Até é estranho essa notação aqui, mas não, é 7,841%. Então é falso. Uma dúvida para vocês, pessoal. Nas questões, quando vocês fizeram, todas saíram dando falso? Assim, A falso, B falso, tudo ou não? Todas as minhas deram falso. As Legal. minhas também. Beleza, tudo bem. Que é até estranho, né? Porque dá para ver claramente que ele está repetindo aqui, né? 1 milhar de pessoas, 1 milhar de pessoas. Então, o mais provável é que dê falso mesmo, né? Nos itens. Então, beleza. C é isso daí. E a D ele já coloca, né? Vamos colocar aqui separador. Questão D. É verdade que a variação percentual no número de espectadores em estádios esportivos, dada uma variação percentual. Então, aqui você já vê de cara que é um modelo log-log, né? Ele está trabalhando sempre com variação percentual. Então, modelo log-log.
Vai pegar aqui o nosso modelo 4, o nosso Y, né? É o quê? Ele fala, variação percentual no número de espectadores em estádios esportivos. Aí tá aqui, número de espectadores em estádios esportivos, atende. A gente pega o log do atende. Então vai ser o log dele. Nosso X cadê? Dado uma variação percentual de 3,1% na capacidade dos estádios onde o time joga de local. Capacidade dos estádios é esse daqui, capacity. Em log, né, porque ele quer a variação percentual. Vai ser esse log capacity. Aqui eu vou colocar na frente um np.log, só para facilitar na hora de colocar no modelo. np.log. Então aqui, né, a gente vai ter o nosso modelo 4 agora, que não é mais mod 3, aqui vai ser mod 4. Nosso Y, nplog atende já está aqui, nosso X. Esse cara agora, ponto .fit. E agora a gente vai dar um print do sumário do modelo, só que aqui tem que ser mod 4. Então já está aqui, já está rodado, deu um efeito negativo. Esse aqui foi o primeiro meu que deu negativo. Então, para a gente calcular o efeito, né, aqui já está em percentual. Então, um aumento de 1% na capacidade diminui em 0,43% o atende, né, o log do atende. Tem um efeito percentual negativo de 0,43%. Esse nosso próximo, né, o efeito, que vai ter aqui effect 4, que vai ser 3,1, que é o que a questão fala, né? A questão fala que 3,1% na capacidade. E a gente vai pegar esse parâmetro aqui. Nesse lugar eu poderia ter colocado só 1 e já pegava o parâmetro direto. Efeito menos 1,36. A gente confere aqui para ver se está pegando menos 0,43, exatamente ele aqui. Então está dando menos 1,36%. Né? Isso aqui já está em percentual. Então a gente vai, coloca aqui o nosso print. A gente tem, né? A variação percentual no número de espectadores é de menos 1,3%, dado um aumento de 3,1%. Né? Então a gente tem uma resposta negativa para um choque positivo. Né? É exatamente por isso que aqui tem um sinal de menos, né? Para ter essa diferença na dinâmica das variáveis. Então é isso. Alguém teve dificuldade na hora de fazer o teste? Alguém teve dificuldade com algum desses itens? O item A, B, C ou D? Falem para mim aí. Carinho, não, deu tudo certo, beleza. Então vamos lá, ótimo. Se todo teste fosse assim, né? Complicado são aquelas mais analíticas. Sair deduzindo fórmula, pegando fórmula. Então, beleza. Aí o item E agora, né? Partindo para o item E, ele fala para poder considerar os modelos estimados, né, nos itens anteriores, bem como suas estimativas, coeficiente de determinação, resultado da aplicação dos testes de normalidade. Aí ele dá vários testes aqui, dá o de Shapiro, o do Kolmogorov-Smirnov e o do Jarque-Berrat. E aí ele fala para poder escolher o modelo mais apropriado, né, dados esses testes aqui. E aí é para você justificar a resposta baseada nos testes econométricos, relatar os p-valores dos testes de normalidade dos erros. Então é basicamente isso, a gente aplicar todos os testes, tudo que for possível ali, para esses modelos e ver qual modelo que se sai melhor. Então, qual foi a ideia que eu tive quando eu estava resolvendo essa questão? Primeiro, foi salvar o resíduo de cada um dos modelos. Que a gente faz o teste de normalidade, quando a gente for fazer o teste de normalidade, a gente faz sobre os resíduos do modelo, para poder ver se os resíduos são normal ou não. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Então, eu coloquei lá, resíduo 1, que vai ser o resíduo do modelo 01, eu chamei desse jeito mesmo, mod 1, vai ser ponto resíduo. Isso daqui, você acessa o resíduo do modelo. Então, você vai ter uma série de resíduos. Tá aqui, ó. Na hora que você usa esse método aqui, mod1.resíduo, você pega os resíduos do modelo. Então, vamos fazer isso agora.
e vamos sair fazendo isso para os outros modelos. Então, aqui embaixo, né, eu só repliquei essa ideia, eu saí pegando aqui o resíduo de cada um deles. Então, para o modelo 2, resíduo 2, para o 3, para o 4, 4, etc. E foram todas salvas nas suas respectivas variáveis. E aí, o que eu fiz? Aí a gente foi para aplicar o teste de Shapiro para cada um deles. Então, ó, a gente vai aplicar o teste de Shapiro para cada um e ver qual é o p-valor, né? O teste de Shapiro, isso daqui pode ser legal de mostrar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar aqui o iPad. Mas, cadê? Espelhamento de tela. Tá aí, imagino que esteja aparecendo agora. Esse teste que a gente vai fazer, deixa eu testar ele assim, para ver se melhora a visualização, se ficar desse jeito. Eu acho que melhorou aqui, mano. Não sei. Cara, fica tão boa quanto estava antes. É? Eu vou deixar na É. horizontal, na horizontal, então. Vamos ver como é que fica. A gente tem lá esse teste que a gente vai fazer, que é o teste de Shapiro. Ou Shapiro-Wilk, né? Tanto faz. Tem esses dois nomes. Esse teste, ele tem como hipótese nula, né? Como o H0, que os resíduos têm distribuição normal. Ok? E, como o H1, a gente tem que os resíduos não têm distribuição normal. Tudo bem? Isso daqui eu estou mostrando, a gente já vai até um pouco adiantar aquele conteúdo lá de teste T que o professor deve cobrar. Basicamente, quando a gente tem esses testes, isso daqui é um teste de hipótese que a gente vai fazer. A gente tem um teste de Shapiro-Wilk, e esse teste tem uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. E a gente vai testar essas hipóteses, né? Tem muita matemática envolvida nesses testes. Mas basicamente, qual é o lance? Imagina que você vai ter, né, graficamente, para poder ficar mais fácil, para vocês entenderem o que é o p-valor, para você saber se você vai rejeitar, se você vai ficar com H0 ou se você vai ficar com H1. Qual é o lance, né? Como é que eu gosto de lembrar disso? Normalmente, na seção estatística, você coloca lá a distribuição que você tem da tua variável, muitas vezes é uma distribuição assim, né? Tende a uma distribuição normal. E aí, esses testes, eles costumam ter valores críticos. Então, por exemplo, tem muito teste, né? O teste T tem isso. Tem um valor crítico aqui, um T crítico, e tem outro, opa, eu apaguei sem querer, e tem outro valor aqui, T crítico. São dois, né? Positivo e um negativo. Você tem isso. E aí vai ter a estatística do teu teste, ok? Essa zona aqui interna, que eu vou desenhar agora, essa zona aqui, ó, ela é a zona que a gente chama de zona de aceitação. Aceitação de quê? O que você vai aceitar? Você vai aceitar o H0. Então, zona de aceitação de H0. Ou seja, se a tua estatística do teste ela cair, por exemplo, aqui, pá, tua estatística do teste caiu nesse ponto. Se ela caiu nesse ponto, ela caiu entre os valores críticos. Então, você aceita H0. Né? Você diz isso, você aceita H0. Poderia ser que num outro teste, tal, a tua estatística ela caísse muito fora. Então, você tem lá, calma, essa distribuição ficou bem feia. Tem lá uma distribuição dessa maneira e tem os valores críticos dela. Um T crítico aqui e um outro aqui, T crítico. Poderia ser que a tua estatística ela caísse bem aqui. Pá, eu vou continuar o gráfico aqui. Cair nesse ponto, né? Isso daqui vai ficando cada vez menor, né? Essa cauda aqui da distribuição, ela vai tendendo aqui para o eixo X. Pode ser que caia aqui. Se a tua estatística caiu fora desse intervalo ali entre um T crítico e outro, né, que é um intervalo de confiança, até fazendo os spoilers aí, caiu fora, ele caiu na zona de rejeição. Isso daqui é uma zona de rejeição, porque não está no meio da zona de aceitação. Então, se caiu aqui, a gente rejeita o H0. É isso daqui. Agora, reparem uma coisa. Se a tua estatística ela cair muito numa extremidade, ela for muito para uma ponta da distribuição, essa área que está para trás dela, ou que está para o lado dela, ela é uma área muito pequena. Repara só, ela é uma área super pequena. Se a gente pegar aqui, por exemplo, nessa, que caiu dentro, se a gente pegar a área à esquerda dele, é uma área enorme. Ó.
Pega tudo isso daqui, pá, tudo isso. A área desse ponto, né, desse ponto aqui para a esquerda. Nesse, é uma área super pequena, é uma área que vai tendendo a zero à medida que a tua estatística ela vai mais para a direita. Então, quando a gente tem isso, quando a gente tem um resultado que cai muito para um dos extremos, a gente tem uma área muito pequena aqui, que é essa área em rosa que eu desenhei, e essa área aqui, o cálculo dessa área é o p-valor. Então, muitas questões a gente vê um p-valor baixíssimo, assim, um p-valor zerado, né, quase zero. É porque a tua estatística do teste caiu muito para um dos lados e aí você rejeitou a hipótese nula, seja lá qual for a hipótese nula lá do teste, né? E você tem que ver qual é a hipótese nula desse teste. Então, por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque para esse teste do Shapiro-Wilk, a gente quer aceitar H0, porque o aceitar o H0 significa que os resíduos eles têm distribuição normal, que é um aspecto desejável, né? Eles terem distribuição normal. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer chegar num p-valor alto da, da estatística ali, né? Na hora que for fazer o p-valor. Porque esse p-valor alto, ele vai simbolizar, por exemplo, que a nossa estatística caiu aqui dentro da zona de aceitação do H0. E o que é alto, o que é baixo, né? Normalmente, a gente usa, né, como uma regra de bolso, o que a gente define, né, o p-valor que vai ser definido como alto ou baixo, tem a ver com o nível de significância, que é esse alfa. Se a gente definir um alfa igual a 0,05, 5%, sempre que o p-valor ele for menor do que isso, a gente vai rejeitar o H0. E se ele for maior, a gente vai aceitar o H0. Então, isso daqui vai ser o nosso linha de corte, por exemplo. Então, vamos fazer esse teste aí do Shapiro nos resíduos e vamos ver se vai dar um p-valor maior do que 0,5 ou se vai dar um p-valor menor. E aí a gente vê a partir daí, né? Quais são as implicações. Então, vou parar de compartilhar aqui a tela. Parar o espelhamento. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui agora o teste de Shapiro para o resíduo do modelo 1. A gente vai ver se a gente aceita ou rejeita H0. Então, aqui já está feito o teste. Essa linha aqui eu coloquei como um print. Então, tá aqui o teste de Shapiro-Wilk para os resíduos do modelo 1. Aí eu estou pegando só o p-valor. E aí aqui eu estou fazendo dessa forma. Na hora que você coloca Shapiro.resíduo1, dessa maneira, a gente já faz o teste de Shapiro e já tem os resultados. Então, se eu só executar essa linha, ele vai dar aqui Shapiro Results. Ele vai dar o valor da estatística, o p-valor, 0,34, e é só, né? Isso aqui que ele deu. É bem direto, assim. E quando eu coloco ponto p-value, eu estou acessando só esse p-valor, estou acessando só o valor dele, aqui, não o valor da estatística. E o p-valor é suficiente para a gente. Então aqui eu coloquei como print, né? Teste de Shapiro-Wilk para resíduos no modelo 1 tem um p-valor de 0,34. Como a gente viu, né, um p-valor alto, isso daqui é um p-valor considerado alto, 0,34. Ele está acima do 0,05, que a gente colocou como limite ali. Então, se ele deu um p-valor alto, 0,34, para o teste de Shapiro, quer dizer que a gente aceita H0, então a gente aceita, né, a gente fica com a hipótese de que os resíduos eles têm distribuição normal. Então, nosso modelo 1 passou aqui no teste de Shapiro-Wilk. A gente vai ter que ir fazendo isso para os outros modelos. Deixa eu só aumentar a temperatura do ar-condicionado, que está gelado aqui. Calma aí. Tá gélido, que vai direto nos meus fãs. Foi. Estão acompanhando aí, galera? A lógica? Tá indo muito rápido? Como é que tá indo aí? Beleza, Gabriel mandou um joinha. Perfeito. Vou abrir a porta pro meu cachorro aqui e a gente continua também. Beleza, voltando. Então a lógica é essa: a gente vai fazer esses testes de Shapiro para todos os resíduos dos nossos modelos. Então aqui já fiz, é só replicar, né, só replicar aqui o teste. E aí, beleza, para o modelo 2, p-valor dos testes de Shapiro, 0,89, quase 0,90, super alto. Então, a gente aceita H0, a gente fica com a hipótese de que os resíduos têm distribuição normal, né? Esse p-valor, de novo, ele está relacionado com a área daquela
da curva ali que eu desenhei para vocês. Então, se o p-valor é muito baixo, é porque a estatística deu lá longe e a área é super pequena. Nesse caso aqui, a gente com certeza caiu na zona de aceitação do H0. Para o modelo 3, resíduo 3. De novo, teste de Shapiro-Wilk para o resíduo do modelo 3, 0,49. Super alto. E por último, né, no modelo 4, deu um p-valor de 0,84. Então, eu até coloquei aqui, né, como uma nota, que todos passaram no teste de Shapiro-Wilk. Né? Todos passaram no critério de normalidade de Shapiro. Quando vocês fizeram essa questão lá, vocês também chegaram nisso ou teve algum que falhou já nesse teste, no teste de Shapiro? Digam aí para mim. No Cara, eu meu tinha. consegui. Pode falar, Pode Isadora, falar. desculpa. Né? No meu tinham 2 modelos que todos rejeitavam a normalidade e 2 modelos que todos aceitavam. Ah, entendi. Você fez vários testes, aí 2 modelos, todos deram normalidade e 2 deram todos não normalidade, foi isso? Isso. Ah, beleza. E você, Gabriel? Cara, então, nos meus casos, todos os valores de Shapiro foram bem, bem baixos, assim, tipo 0,00011, as coisas Sim. bem assim, mas e não estava errado, só deram baixo mesmo, era dos dados que eu tinha, Ah, mas deu para beleza. fazer. Isso daí é exatamente isso. É a questão, deu p-valor baixo, você rejeita o H0, então não tem distribuição normal. Né? Se deu alto igual o meu, e por isso que eu acho que essa base aqui ela é aleatória. Né? Talvez, não sei como é que ela é gerada. Né? Talvez... Deixa eu só abrir a porta pro meu cachorro, galera, porque ele fica querendo sair e entrar do quarto o tempo todo. Calma aí. Ele tá arranhando a porta aqui agora. Vamos lá. Então, beleza. Vou dar um spoiler para vocês aqui, tá bom, galera? Quando tem um teste desses, principalmente o teste de Shapiro, que é um teste bem consolidado assim na literatura econométrica e tal, e tem os outros testes, tem o de Jacques Berard, tem o do KS, dificilmente quando o modelo passa em um teste, ele vai ser rejeitado em outro. Assim, tipo, é muito comum que esses testes eles digam na mesma direção. Então, assim, passou no de Shapiro, ele vai passar nos outros também. Mas você pode usar mais como robustez, né? Tipo assim, vamos mostrar também que em outros testes os resultados eles se mantêm. Então, você faz os outros testes mais com essa tendência. Então, aqui, né? Voltando para a apresentação. Deu que todo mundo passou no de Shapiro. A gente vai fazer o de Jacques Berard agora. Né? Então, como é que ele funciona? O de Jacques Berard, a ideia é essa. Você coloca aqui, né? Print, teste de Jacques Berard para os resíduos do modelo 1. E aí, você pega só Jacques Berard resíduo 1. Isso daqui funciona por quê? Porque a gente importou ele lá em cima. A gente pegou do scipy.stats, import Shapiro, Jacques Berard e KS teste. Então, a gente já está pegando os testes diretamente. Por isso que aqui a gente não precisa colocar a biblioteca na frente. Aqui, por exemplo, no mod 1 aqui no SMF, a gente teve que colocar smf.ls, porque a gente não importou o ls, a gente importou só essa biblioteca Stats Models. Então, Python ele tem a sua lógica na linguagem, né? Então aqui a gente consegue colocar Shapiro, Jacques Berard direto, porque a gente importou diretamente as bibliotecas. Então, beleza, depois dessa explicação, a gente tem aqui Jacques Berard reside 1. Na hora que a gente executa isso, ele vai retornar igual retornou do Shapiro. Ele retorna, né, a estatística e o p-valor. Né? O p-valor aqui 0,44. E ele tem o mesmo H0 do Shapiro-Wilk, né? Do H0 da normalidade, né, que os resíduos têm distribuição normal. Então, na hora que a gente dá print, teste de Jacques-Berard para os resíduos modelo 1, p-valor 0,4416, ele passa no teste. Aqui, né, a gente faz para os outros modelos agora. Para o modelo 2, ele também passou, 0,70. Modelo 3, 0,35, também passou. E, por último, 0,63, no modelo 4. Né? Então,
Ele foi aprovado aqui em todos, dificilmente vai passar em um teste e não vai passar em outros, que é bem raro de acontecer. Então é isso, né? Para o Jacques Berrat, a gente fez o teste, colocou. Isso daqui tudo o professor queria que reportasse, se eu não me engano. Então ele coloca aqui, né? Exatamente, ele queria saber os resultados desses testes para cada um dos modelos. Então isso daqui você coloca mais para poder mostrar que você sabe calcular a normalidade, né? Fazer todos esses testes de normalidade. Então, voltando agora, ele quer o KS para poder fazer. Esse daqui, KS teste, é o Kolmogorov-Smirnov. Ele já é um pouco diferente, tá bom? Esse teste aqui já muda um pouco. Além de passar, né, para o KS teste o resíduo, você tem que colocar que você quer comparar com uma distribuição normal. Que os outros testes você não precisava fazer isso. Você só colocava aqui, Jacques Berrat, Shapiro. Ele já, no próprio teste, está subtendido que é uma distribuição normal, né? Já está meio que implícito ali. Agora, para o KS, você tem que especificar esse termo aqui do norme. E quando você especifica, a interpretação do p-valor dele, né, das hipóteses dele é diferente. Então, aqui, quando dá um p-valor muito baixo, é porque tem distribuição normal. Ele é meio que o inverso dos outros, né? Literalmente o inverso. Então, aqui, né, para o modelo 1, o resíduo 1, a gente chegou na estatística de 0,52 e num p-valor isso daqui é um número muito baixo, pode parecer 3,51, mas está elevado a 12. Então, é um negócio muito baixo, menos 12, né, no caso. Então, isso daqui é um p-valor baixíssimo, né? Esse E aqui, menos 12, é porque isso daqui é um valor muito pequeno, que não daria para sair colocando 0,0000351. Aí aqui ele só coloca esse E na 12 para simbolizar isso. É um p-valor muito baixo. A gente pega esse p-valor aqui, teste de Kolmogorov-Smirnov, tem esse p-valor ridiculamente baixo, nem sei dizer esse número aqui. Então, tem normalidade, né? Ele é inverso ao raciocínio, né? Aqui a gente queria p-valor alto, no Shapiro e no Jacques Berrat, aqui a gente quer p-valor baixo. Na hora que a gente faz os outros aqui, para o modelo 2, de novo, deu um p-valor 3,5189 elevado a menos 12, baixíssimo. Aqui também 0,00019, aqui já deu para ver um pouco melhor, rejeita H0. E aqui também rejeita H0, né? Todos inferiores a 0,05, né, de significância. Então aqui rejeitou todo mundo passou também no critério aqui do KS teste. E aí disso, né, depois de você fazer esses testes de normalidade, Shapiro, Kolmogorov-Smirnov, Jacques Berrat, você faz isso. Ele fala também do coeficiente de determinação, do R². Então, acabou que no final, quando eu fiz, né, a questão, o critério de desempate foi o R², foi o R2. Teve um modelo que teve um R² maior do que os outros modelos, assim, significativamente maior. Foi o que eu cheguei, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz essa parte. Né, depois disso, de comparar os modelos, a gente vai pegar o R². O R² dos modelos é exatamente isso. Vou parar aqui. A gente vai pegar R² do modelo 1. A gente coloca mod 1.r². Ele já pega o R² do modelo. Essa forma aqui, ó, é esse valor, 0,0888. A gente vai e salva nesse R21. Salva o outro aqui, do R2, do R3 do R4, e do modelo 4. Do modelo 2 é 0,015, do modelo 3 é 0,40 e do modelo 4 é 0,05. Dá para ver aqui que o modelo 3 ele tem o maior R² de todos. E o R², teoricamente, né, quanto maior o R², melhor. Porque o R², ele diz justamente o quão bom os nossos dados, né, os nossos regressores, eles são em prever o comportamento da variável explicativa. Então, se a gente tiver um R² muito baixo, R² aqui, sei lá, 0,015, isso daqui indica que o nosso modelo ele tem baixíssima capacidade de predição da nossa dependente. Então, as nossas explicativas explicam muito pouco o comportamento da nossa dependente. Já no modelo 3, a gente tem que as nossas explicativas explicam 40% do comportamento da nossa dependente.
Os outros 60% são do resíduo, né, de variáveis que não foram incorporadas no modelo. Então, funciona desse jeito. E assim, eu escolhi o R3, né, o modelo 3, como o melhor modelo. Né? Ficou o critério de desempate, o R quadrado. Então, aqui, ó, chegamos à conclusão de que o mod 3 é o mais apropriado. Foi assim que eu resolvi o teste. Alguém fez de forma diferente? Alguém chegou à conclusão de outra maneira? Sintam-se à vontade aí para compartilhar. Eu fiz basicamente a mesma coisa, assim. Eu fiz, peguei Shapiro, Komogorov, peguei o Jacques Berrat e fui Aham, colocando. Quem é que é o maior? O Jacques Berrat. Aí eu fiz assim, supondo, 1 marco, 2 marco, 3 marco, 4. Aí o outro, 2 marco. Aí eu escolhi assim, e tá certo. Então. Eu fui ok. basicamente olhando, tipo assim, tinha alguns que, por exemplo, o meu melhor modelo, modelo que melhor se ajustou aos dados, foi o 3 no meu caso. Então, só que ele Tá? não tinha um R quadrado muito bom. Ele tinha um R quadrado acho que de 0,3, uma coisa assim. Entendi. Então, não era o melhor R quadrado, mas comparando com os outros testes de normalidade, ele era o que estava melhor posicionado. Aí foi ele mesmo. Ele não era o melhor R quadrado, esse daí que você escolheu. Não, não era. Entendi. É porque, assim, esse teste, pelo menos é o meu ver, né? Você pode falar com o professor depois. Do jeito que foi aqui, por exemplo, na hora que você pega, deixa eu ver aqui, o Jacques Berrat, teste de normalidade. Você faz aqui dos modelos. Você faz do 1, 2, do 3 e do 4. Você vai ver que vai dar diferente, né? Uma aqui deu 0,44, 0,70, 0,35, 0,63. Teoricamente, né? Teoricamente, quanto maior seria melhor. Então, sei lá, o melhor daqui seria o 0,70, que aí você rejeita muito, né, a hipótese alternativa, né? Você fica com a hipótese nula. Só que, cara, na prática, todos aqui você fica com H0 e não muda tanto. Agora, o grau de ajuste do modelo, isso daí importa mais, assim, ao meu ver, entendeu? Porque aqui todo Entendo. mundo, sacou? Se tivesse alguma aqui que fosse não normal, aí você talvez pudesse jogar esse modelo fora. Agora, como todos aqui você tem normalidade, eu considerei isso daqui como um empate, sabe? Eu não olhei esses números aqui específicos, porque um é um pouco maior que o outro e tal, Uhum. mas, E faz mas total foi, sentido, cara. faz sentido, né? E o R quadrado teve um ali no meu que deu muito maior, né? Teve um modelo ali que deu 40% o R quadrado, né? 0,4. Então, na hora que eu vi ali que deu empate em todo mundo, mas teve um modelo que teve um R quadrado muito melhor, aí eu elegi ele Ah, como tu o melhor prefere modelo. ele? Pô, beleza, Isso. eu vou tomar nota disso. É. Assim, não Não, acho que tem assim, a problema, né? nota. Tipo, ele nem. Ah, Diga. Tipo não, assim, o que que eu ia falar? ele. Fala aí, Gabriel. Não, 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 cara, pode falar. Eu tô te atrapalhando, pode falar. Não, relaxa, cara. Pode falar aí, eu tô te ouvindo. Relaxa. Tô só colocando para carregar o computador. Ah, Não, que, tipo assim, essa questão 5 ele considerou como certa, entendeu? Ele considerou entendi. tudo certo. Então, uma coisa que ele falou durante as aulas é que, assim, a escolha do melhor modelo é um pouco subjetiva. Então, ele fez até um exemplo que ele foi colocando caso a caso ah, os testes de normalidade e perguntando pra gente, pô, o que vocês acham que é o melhor? A gente foi aplicando, mas a gente colocou no mesmo bolo tanto o R quadrado quanto os testes de normalidade. A gente usou basicamente, entendeu? Esse mesmo critério que eu te falei. Qual que é o R Entendi. quadrado maior, qual que é menor, enfim. Entendi. Não, depois fala com ele. Você pode apresentar a ele o meu argumento que eu coloquei aqui agora e você fala o que você pensou na hora do teste ali também, porque o professor sabe muito mais do que eu, né? Pô, ele sabe tudo isso há muito tempo. Pode falar, Gabriel. Gabriel Murphy quer falar? Pode falar aí. Ô, João, só uma pergunta, eu tive que sair rapidinho, aí eu não sei se você já explicou. Tipo assim, o meu teste e alguns testes de outras pessoas, o Jacques Perrat deu maior que um no sumário. Aí, tipo, no sumário, tipo, aí eu fiquei na dúvida. Aquilo é estatística ou é o p-valor dele mesmo? Cara, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um modelo aqui desse e abrir. Que é o modelo 1. Tá aqui. Isso, já que o BR já aparece.
Exatamente. Isso daqui é o valor da estatística do Jacques-Berrat. O p-valor que a gente quer ver é esse cara aqui. É esse prob do JB. Então, esse cara, 0,42, é o p-valor do Jacques-Berrat. Se tiver tudo certo aqui, esse daqui é o modelo 1. Então, a gente vê o modelo 1. Cadê Jacques-Berrat? Modelo 1. 0,44. Isso, exatamente esse, ó. 0,442, se fosse aproximar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o valor da estatística. O que a gente vê é sempre o p-valor, é sempre o melhor para dizer se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula. Então é esse prob JB, beleza. O próprio JB, exatamente, é o p-valor dele. É, eu e a galera, a gente todo olhou de Normal, cara. cima. Oi? Aí, tipo assim, a gente, todo mundo, tipo, eu e a galera que tava conversando comigo, a gente achou que era o de cima. Aí no final do teste a gente perguntou pro Jesus. Aí ele falou, não sei não, mas não tem como ser maior que 1. Aí o meu deu tipo 5. Aí eu fiquei, Aham. ué, que estranho. Aí ele falou, de repente é estatística. Aí ele colocou tipo um triplex na nossa mente. Ele deu a dica da estatística, né? Mas basicamente qual o lance? Sempre quando você faz esses testes aqui, teste de Shapiro, você coloca só o teste. Você vai receber como resposta a estatística do teste e o p-valor referente a esse teste. Para esses fins de, se você sabe a hipótese nula e a hipótese alternativa, o que mais vai te ajudar é saber o p-valor do teste, é saber esse cara aqui. Porque na hora que você vê só a estatística, 0,97, você não tem como saber se está dentro da zona de aceitação do H0, aquele desenho lá que eu mostrei para vocês. Porque só com essa informação você não sabe os extremos, para poder saber se está dentro ou se está fora. Agora, esse p-valor aqui, ele é referente a uma área. E você sabe que se essa área der menor do que 0,05, né, os 5%, a gente rejeita H0. Se der maior, a gente aceita. Então é isso. Sempre procura por prob, p-valor, p-value. Isso daí é a dica que eu dou para fazer isso. Aqui também, esse omnibus aqui. Aqui é a estatística do omnibus. E aqui é o prob dele, é o p-valor referente a ele. Né, esse raciocínio mantém aí. Estatística F aqui, ó. F estatística, que ele já disse que é estatística, né? Que ele já facilitou. E aqui o p-valor da estatística F. Então já é diferente, né? Aqui. Fez sentido? Ajudei, Gabriel? Ajudou sim, valeu. Valeu, irmão. Então beleza. Essa questão, a questão. Bom, o teste era isso, né? A gente finalizou aqui com isso agora o teste. Eu falei para vocês, né? Que da minha base de dados, levando tudo isso em consideração, eu escolheria o modelo 3, né? Que o professor ainda deu uma ajuda aqui para o R, né? Para o comando para usar. E é isso. Alguma dúvida daqui? Ou a gente pode ir para a questão lá do teste de T e tudo mais? Vocês que sabem. Ou nem pode ir. Beleza. Vamos lá, então. Ele já deu para vocês alguma questão, assim, que ele vai cobrar mais ou menos referente ao teste T ou ainda não? Não. Ainda não, né? Beleza. Qual é a ideia? Eu vou apresentar para vocês primeiro o teste T relacionado vai e faz o paralelo com a econometria. Pode ser? Eu acho que facilita, sim. Assim fica mais fácil. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar aqui o tablet de novo, que eu explico qual é a lógica desse teste T. Pronto, acho que todo mundo está vendo aqui o tablet. Então vamos lá, falar aqui do teste T. Vamos lá. Qual que é o lance? Esse teste T aqui, em geral, né, da forma que a gente vê da estatística, ele é o teste T para médias. Para médias, tipo a média mesmo do valor. A ideia do negócio é a mesma, tá bom? Então não precisam se quebrar tanta cabeça em relação a isso do paramédios. Mas qual que é a ideia? Imagina que a gente tem aqui dados amostrais.
esses dados amostrais, eles são provenientes de uma população, né? Então, tem aqui, vamos fazer aqui um desenho mais esquemático, dados amostrais, eles são provenientes aqui de uma população. População, para ela deu os dados amostrais. Essa população aqui é a grande dificuldade da galera da estatística, econometria e tudo mais. Porque a gente não tem acesso à população toda, muitas vezes, né? É muito caro, às vezes, ter acesso a toda a população. Então, o que é que a gente faz? A gente pega um recorte dessa população, que são os dados amostrais. Então, os dados amostrais é uma parcela dessa população. Só que essa população aqui, ela tem alguns parâmetros. Por exemplo, ela tem uma média populacional. Existe um desvio padrão desses dados, né? Desvio padrão populacional, o quão distante, né, esses dados estão em média. Então, em média, da sua média, né, a distância mais ou menos da média, desvio padrão, a média populacional e tudo mais. Só que a gente não tem isso. A gente só dispõe de dados amostrais. Então, qual o problema aqui? O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar os nossos dados amostrais, usar esses caras, para poder inferir coisas sobre a população. Inferir. E é aqui que entra a inferência estatística. A inferência estatística é isso, é a gente usar dados amostrais para inferir coisas sobre a população. Então, o que a gente vai fazer? Esse teste T, ele é um teste que muitas vezes ele é aplicado para médias. Então, por exemplo, a gente coloca aqui como H0 que a nossa média populacional, sei lá, ela é igual a 70. Vou dar um exemplo, igual a 70. E a hipótese alternativa é que a nossa média populacional é igual a diferente de 70, desculpa. Né, a gente faz um teste assim, que ela é igual a 70 ou que ela é diferente de 60. E a gente só tem os dados da amostra. Então, com os dados da amostra, a gente consegue calcular coisas da amostra. Então, por exemplo, imagina que a nossa amostra tem esses valores aqui. Tem 80, aí tem 100, aí tem 60, 75. Calma aí, 75 vai ficar ruim. Imagina 70. Aí a gente tem, por exemplo, a nossa média amostral a partir daqui. A gente pode calcular a média amostral. A gente soma tudo e divide por 4, né? 80 mais 100 mais 60. Opa, calma aí. 80 mais 100 mais 60 mais 70. Se tiver tudo certo aqui, 310. 310 sobre 4 dá 77,5. X bar, 77,5. Então, isso daqui é a nossa média amostral. 77,5. A gente quer fazer um teste para saber se essa nossa média populacional ela é igual a 70 ou ela é diferente de 70. Só que a gente não tem os dados da população, a gente só tem os dados da amostra. Mas a gente consegue, por meio de um teste estatístico, saber se existe um alto grau de confiabilidade para a nossa média populacional. Né? Então a gente vê assim, olha, a nossa estimação ela é boa o suficiente para dizer que a média da população é tal, dado a nossa amostra. Sempre, né, em estatística, é muito comum a gente dizer que quanto maior o tamanho da amostra, melhor. Porque quanto maior o tamanho dessa amostra que for, mais próximo, digamos assim, a gente estaria da população, a gente teria mais dados, esses dados nossos seriam mais representativos. Então, com só 4 dados, como eu dei esse exemplo aqui, a gente não faz muito milagre com 4 dados só. Agora, se a gente tiver mais dados, a gente consegue ter estimativas melhores, fazer inferências melhores. Então, essa é a ideia do teste T. Essa pequena apresentação que eu queria fazer para vocês aqui agora, e agora a gente vai partir para o Python. Vai ver isso daí na programação. Vocês entenderam a ideia, mais ou menos, da inferência estatística que eu coloquei para vocês? É bem coisa de estatística 2. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, beleza, adora joinha, tranquilo. Então vamos lá, o que eu preparei aqui em Python? Deixa eu pegar aqui o script que eu fiz. Não é para vocês terem medo desse script, não. Acho que é isso, inferência 3? Não. Inferência 2. Esse cara aqui. Isso daqui é um script mais elaborado, ele tem 136 linhas de código, é um negócio mais pesado, mas eu vou explicar aqui o que é ele. Tá compartilhando a tela, beleza.
Isso aqui vocês não tem que se preocupar não, tá bom? Talvez eu até possa mandar esse script aqui para vocês. Esse em específico aqui pode ser... Mas qual é o lance aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo uma função. Isso daqui, esse def é para você definir uma função em Python. Isso daqui a gente não viu, que é relativamente mais complexo, né, do que a gente está fazendo. E essa minha função, toda função, ela recebe parâmetros, né? Esses parâmetros aqui vão ser os dados amostrais, igual que eu falei ali para vocês na apresentação, né, os dados amostra. Esse Mi0, que é a nossa hipótese sobre a média populacional. Isso aqui é uma hipótese que a gente vai fazer como estatístico. E o nosso nível de significância, aquele alfa, que vai ser importante para poder a gente saber se a gente vai aceitar H0 ou rejeitar H0. Lembrando, né, que o nosso H0 é que a média populacional é igual a esse valor da média que a gente deu, que eu chamei de Mi0, né, mas a gente vai dar um valor para ele. Mi0 igual a 70, igual eu coloquei ali. E se o nosso teste ele é bicaudal, ou se o nosso teste é unilateral à direita ou à esquerda. Tá bom? Isso daqui, o que é isso de unilateral à direita e à esquerda? Isso daqui eu não expliquei, deixa eu colocar aqui de novo. No iPad, calma aí, cadê? Qual é a ideia? Na hora que tem um teste que ele está proposto dessa maneira, igual tá esse, H0, média populacional igual a 70. Média H1, média populacional diferente de 70. Isso daqui é um teste que a gente chama de bicaudal. Bicaudal. Por quê? Porque é ou igual ou diferente. Esse diferente, ele pode ser de dois sentidos, ou maior ou menor. Por isso que a gente fala que é um teste bicaudal. Já o teste unicaudal, opa, minha letra é bem feia, calma aí. Teste unicaudal, ele pode ser unicaudal à direita ou à esquerda. Então, por exemplo, eu poderia ter H0, média populacional igual a 70, Mi1, média populacional maior do que 70. Maior do que 70. Então, isso daqui, ele é unicaudal à direita, né? Ele estaria só pegando os valores à direita, maiores. Ou poderia ter H0, MIP igual a 70, H1, MIP menor do que 70. Seria um unicaudal à esquerda, porque pega valores menores, né? Então, é só isso daqui, essa diferença do teste. Se a gente quiser testar assim, diferente de 70, a gente testa com um bicaudal. Se a gente quiser saber, ele é igual a 70 ou ele é maior do que 70, aí você usa o unicaudal. Esse cara. Então, basicamente isso. Conteúdo teórico era isso que eu queria passar. Isso aqui tem muito em os cursos de estatística 2 aí pela faculdade, só para explicar esse outro parâmetro. Então, beleza. A gente fez aqui a nossa função. Ela vai calcular justamente a estatística T. Então, lembra que eu falei para vocês que tem o valor da estatística do teste? Então, a gente está calculando aqui a estatística do teste, usando a fórmula da estatística T. E aí a gente diz, se a cauda for bilateral, né, se o usuário disser que for bilateral, a gente vai para cá. Se não, se for unilateral à direita, vai ser isso. Se for à esquerda, vai ser isso. Então, o nosso código aqui já coloca tudo. E ele já dá os nossos resultados e ainda coloca um intervalo de confiança desses resultados. Então, é isso que essa função faz. É uma função relativamente complexa, né? Ela faz bastante coisa. Eu vou executar aqui logo essas duas funções. E essa outra, esse plot teste T, a gente passa os resultados e aí mostra no gráfico, né? Graficamente, isso daí que eu expliquei. Então, o Matplotlib, para poder fazer o gráfico, aqui é uma coisa bem complexa, né? Aqui, bastante código, isso aqui não precisa se preocupar. Mas, basicamente, o exemplo é isso aqui, né? Vamos pegar aqui, vamos usar esses dados aqui de referência mesmo. Então, é o seguinte, o que eu coloquei aqui? O que tem nesses dados? Nesses dados, a gente está fazendo o seguinte, os nossos dados amostrais, aqui são dados amostrais, eles vêm de uma população que tem distribuição normal. Essa população, ela tem média 10 e ela tem variância igual a 2, né? Desvio padrão igual a 2, desculpa, isso aqui o scale é do desvio padrão. Então, isso daqui a gente não tem normalmente na nossa vida.
Só que no Python, né, no computador, a gente consegue dizer quais são os parâmetros populacionais. Então, aqui eu estou dizendo que são os parâmetros populacionais. Mas a gente está pegando aqui uma amostra de 40, por isso que eu peguei size igual a 40. Né? Só que essa amostra, ela vem da população. Né? Então, eu peguei aqui os dados. Cadê? Tá aqui. Estamos aqui com os dados amostrais. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um teste com esses dados. E eu vou fazer o teste seguinte, olha. Eu vou fazer um teste para poder saber se a nossa população ela tem uma média igual a 11 ou diferente de 11. Esse daqui é o teste que eu estou fazendo. Por isso que tem esse Mi0 igual a 11. Então, a gente vai passar os dados e vai fazer o teste aqui, esse teste bilateral, né? Porque é só igual a diferente. Fizemos aqui. Deu 0,06. Deu maior do que o nível de significância que a gente adota, normalmente, 0,05. Então, aqui a gente teria que aceitar H0. A gente queria dizer, olha, a gente aceita a hipótese de que a nossa média ela é igual a 11. Na realidade, não é. A gente está vendo aqui que a nossa média é 10, tudo bem? Só que isso daqui acontece em virtude muito do tamanho da nossa amostra. A gente só tem 40 dados, né? Então, a gente acaba aceitando essa hipótese. Se a gente tivesse mais dados, tivesse mais valores, a gente poderia rejeitar essa hipótese de que a nossa média é igual a 11. Aqui a gente acabou aceitando essa hipótese, porque o p-valor ficou maior. Né? Então, a gente ficou com ela. Se a gente tivesse menos valores ainda, né? Tivesse, por exemplo, aqui, ao invés de 40, tivesse 20 valores, tivesse menos. Aí, na hora que a gente printa aqui, p-valor igual a 0,53. Então, a gente não tem como rejeitar a hipótese nula de que a nossa média não tem como... Desculpa, né? A gente não tem como ficar com a hipótese alternativa de que ela é diferente. Então, a gente diz, a nossa média é igual a 11, mesmo que a gente saiba aqui que ela não é. Ela é 10. A gente definiu a da população como 10. Agora, se a gente tiver muitos valores, né? A gente viu que com 40, a gente quase rejeita o H0, né? Aqui a gente já está rejeitando o H0 porque ele pegou de outra amostra. Porque na hora que você roda isso, você pega outros valores. Mas a ideia é, quando você tem muitos valores, você tem 4.000 valores. E esse nosso p-valor fica muito baixo. Ele tende, né? As nossas inferências, elas ficam mais precisas. Então, por isso que o tamanho da amostra é importante, né? Então, beleza, p-valor baixo com esse teste aqui. Se a gente colocar nossa média 10,2 aqui, como hipótese, para poder testar. Deu, de novo, p-valor muito baixo. Então, a gente fica com H1, né, com alternativa. Igual a 10. Aí, com igual a 10, deu um p-valor alto, que é justamente, né, a gente acertou na mosca, digamos assim. Então, mesmo com muitos dados, a gente tem um p-valor 0,23. Então, a gente fica com H0. Lembrando, né, sempre p-valor alto, p-valor acima de 0,05, a gente fica com H0. Nesse caso, o nosso H0 é de que o Mi0 é igual a 10. No caso aqui, né, foi justamente junto com os dados. Vamos colocar menos valores aqui, vamos colocar 40. Vamos colocar aqui nossa hipótese, né? Sei lá, 12, aqui no teste. E o que eu vou fazer agora? Eu vou plotar o gráfico. Então, o nosso gráfico aqui vai ser os nossos dados, é justamente isso. E os resultados, a gente vai pegar esses dados, vai passar a média 12, né? Basicamente, eu estou colocando, né, essa função aqui e salvando em resultados. Então, na hora que a gente faz isso e salva em resultados, está aqui, né, as nossas estatísticas. A gente vê que a gente rejeita H0 já com 40 dados. Isso aqui eu vou comentar essa linha de código. Então, beleza. A gente com 40 dados, a gente já rejeita o H0, né? Então, a gente tem que a nossa média é diferente de 12. Se a gente quisesse colocar isso daqui no gráfico, a gente poderia fazer isso aqui. E a gente tem justamente o gráfico do que eu disse para vocês, do que eu desenhei, né? A nossa zona de aceitação é esse cara aqui dentro, esse gráfico aqui, né, azul aqui, antes dessa área vermelha. Aqui é a nossa zona de aceitação. Se a nossa estatística cai fora dela, a gente rejeita. Então, a gente está rejeitando a hipótese de que a nossa média é igual a 12. A média real é 10, né? Então,
nosso teste mandou bem, né, em rejeitar essa média aí. Se a gente tivesse, colocando agora aqui 11, por exemplo. 11 não, é 10,5. Vou colocar assim. 10,5. E de novo, pegando desses 40 dados aqui dos dados. E a gente faz o teste. A gente caiu agora. Aqui eu não sei se ele desenhou. Calma aí. Estatística T. Ah, ele pegou bem no limiar. Calma aí. Vamos melhorar aqui. Vamos colocar 11. Porque aqui tá difícil de ver. Aqui. Com 11, com 40 dados, a gente já rejeita H0, né? A gente está aqui, ó. Caiu na zona de rejeição relativamente perto da zona de aceitação, né? E nosso teste mandou bem. A média real, que a gente normalmente não sabe, é o 10, que é o 10, e a gente está fazendo teste para 11 e realmente a gente rejeita essa hipótese. Agora, se a gente colocar, por exemplo, 10,1. Vamos testar que a nossa média é 10,1. Resultados, plot. Caiu dentro da zona de aceitação. Caiu aqui dentro. Então, a gente aceita essa hipótese de que a nossa média é igual a 10,1, sendo que, na verdade, ela não é, ela é igual a 10. Então, é muito comum que a gente erre o parâmetro real, né? A gente dificilmente vai saber qual é esse parâmetro real. Aqui no Python, a gente consegue definir e dizer, ó, o parâmetro real é 10. Mas, fazendo essas simulações, a gente consegue ver que a gente chega muito próximo do parâmetro real, e quanto mais dados a gente tiver, melhor. Se ao invés de 400 aqui, a gente tivesse 40 mil dados, e a gente fizesse esse teste, muito provavelmente a gente rejeitaria o H0, esse H0 aqui. Exatamente, rejeita ele, tá vendo? Ó? Foi lá para a esquerda, ou seja, a nossa média ela é diferente de 10,1. A gente teria que chegar cada vez mais próximo desse 10,000 alguma coisa, para poder aceitar H0. Então, essa ideia de teste T, né, isso daqui é o teste T clássico que a gente vê da estatística. Tudo bem? Vocês entenderam aqui com esse gráfico aqui? Eu não sei se ficou confuso, se deu para entender mais ou menos. Eu posso passar esse código para vocês aí, isso que eu mandei. Se alguém quiser dizer alguma coisa. Tudo bem? Ó, deu para entender. Beleza. Isadora, Carinho, tudo tranquilo? Beleza. Carinho também, acho que tá beleza. Foi, tranquilo. Então, beleza. Agora que a gente fez essa divagação aí pelo mundo da estatística, vamos lá para econometria. Referência 3 está aqui. Referência 3. Está aqui. Vamos usar isso daqui de... Isso aqui eu estava fazendo uns testes antes, mas basicamente qual é a ideia? Esses negócios aqui para baixo vocês podem ignorar por enquanto. Isso aqui não vai ser importante agora, não. Importei aqui os dados, vamos pegar o data frame do Woodridge, peguei aqui o salário, aqueles dados de salário que o Woodridge tem, que são bem clássicos. E aí fiz um modelo aqui bem simples, de colocar o salário como dependente e a educação como explicativa. Fez aqui, tem um print do nosso modelo. Aqui, né, esse preâmbulo que eu fiz ali com outro script, ele vai ser verificado aqui nesse modelo. Basicamente, o que é que vai importar aqui para a gente? O valor da estatística T e o p-valor de T. Esse aqui é o p-valor de T. O que é o teste T nesse contexto econométrico que a gente está fazendo? Eu vou colocar aqui outras variáveis. Vamos colocar aqui um modelo com mais coisa. Somar aqui uma experiência profissional. Um expert aqui. Roda esse modelo aqui mais parrudo, né? Vamos colocar assim. Vamos rodar esse modelo. Aí, beleza. Vocês estão vendo aqui que esse p-valor, ele está zerado. Ele está com 0. Quais são as nossas hipóteses para o teste T, nesse contexto da econometria dos estimadores que a gente tá tendo? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela do tablet. Aqui, essa parte ela é mais escrita do que mostrar na programação. A gente tem o nosso modelo, o age, igual a beta 0, intercepto, mais beta 1, educação, mais beta 2, experiência profissional,
mais o termo de erro, né? Tem esse nosso modelo. E aí, o que a gente tem? A gente tem esse teste T, que não é um teste T para médias, igual aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ele é um teste T para a significância dos nossos regressores, né, das nossas variáveis explicativas, nossos regressores. Então, o que esse teste considera? Vamos pegar, por exemplo, aqui a nossa variável educ, né, o nosso regressor educ. Esse teste T, ele vai colocar como hipótese nula de que o valor do educ ele é igual a zero. Ele é igual a zero. E como hipótese alternativa, H1, que o valor do educ ele é diferente de zero. Diferente de zero. Dessa forma. É assim que esse teste funciona. Ele é uma coisa bem simples até. Relativamente simples, né? Não vamos simplificar demais também. Ele é isso. Ou seja, se a gente ficar com H0, se a gente for olhar para o p-valor desse teste T e der um p-valor alto, como eu falei para vocês, imagina lá, p-valor igual a 0,8. Isso daqui significa que a gente aceita H0. Se deu um p-valor alto desse jeito, para esse teste aqui, em que a hipótese nula é o educ ser igual a zero e a alternativa é ser diferente de zero, isso daqui significa, esse 0,8, significa o seguinte, olha, você colocar a educação no teu modelo não faz diferença, você não está explicando mais coisa do teu modelo por ter educação. Porque esse teste, o teste T, ele diz que o valor mesmo desse educ ele é igual a zero. Então, ele não tem significância estatística. Aí vem esse termo aí, essa variável tem significância estatística. Isso daí é muito comum, né, de acontecer. No meu TCC, que eu estou fazendo agora, a gente faz um modelo que é para poder ver os determinantes dos crimes violentos, o número de homicídios em vários países do mundo. E aí a gente coloca várias variáveis no trabalho. Né? A gente coloca nível educacional, desigualdade, PIB per capita, coloca isso. Né? A gente está finalizando as estimações ainda, então não dá para dar spoiler, mas é bem provável que no final de tudo, depois de rodar todos os modelos de estimação, alguma das variáveis do trabalho que a gente está fazendo lá na conclusão do curso, ele não dê esse significativo. Pode ser, essa variável aqui que você pensava que ela iria ter impacto, ela na verdade não está tendo impacto. O efeito dela é nulo. Explicar os crimes violentos, ou para poder explicar o salário, o wage. Então, por isso que esse conceito aqui acompanha muito a jornada das pessoas que fazem inferência estatística, que trabalham com modelo de econometria. Então, a gente tem isso, H0, p-valor alto, o valor da variável é igual a zero. Se não fosse com p-valor baixo, se tiver lá um p-valor igual 0,00001, p-valor super baixo, significa o quê? Que a gente vai rejeitar H0 e vai ficar com H1, ou seja, que a nossa variável ela tem um efeito sobre a dependente, ela tem um valor, ela é estatisticamente significativa. Então é isso que funciona. Isso daqui você faz para cada uma das variáveis. Então você faz para educação, você faz para experiência. Então não é um teste T igual aquele que a gente viu agora do T para médias, né? Para você saber se a média dos valores é igual a tal valor ou diferente. Mas é parecido, né? Ela guarda uma semelhança, né, na interpretação. Todo mundo entendeu isso aqui que eu compartilhei agora, que eu mostrei? Fez sentido? Estou tentando treinar minha didática. Coloque um joinha aí, se deu para entender, vai. Sim, beleza. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para as estimações. Aí, beleza. Temos aqui eduque e experiência, são mais importantes. O intercepto, ele não é tão importante assim de analisar. O que é importante mesmo é a questão dos regressores que você está colocando no modelo. Então, você coloca aqui, você já vê aqui que o p-valor, ele é zero. Isso daqui, pelo que eu expliquei agora para vocês, daqui é bom ou ruim? Esse p-valor aqui zerado, no eduque e no experiência. Lembrando, né, que a gente está tentando explicar o salário com base na educação e na experiência. Esses p-valores zerados aqui, coisa boa ou coisa ruim? Escreva no chat se você estiver no YouTube ou no chat do Google Meet se você estiver na aula agora.
Entenderam a minha pergunta, galera? Isso aqui é importante, cara. Isso aqui já é para pegar, ver se vocês entenderam a explicação. Esses p-valores zerados, aqui é uma coisa boa ou coisa ruim? No Eduque e no Expert. Boa no sentido de capacidade do modelo de explicar, né, o comportamento aqui da dependente, do age. Tá bom, como ninguém falou nada, Então né? ela não é boa, né? Ela é zero, quer dizer que ela não Ah, explica nada. A zerar as... capacidade dela de explicar é quase nula, ou é nula. Não, vamos lá, vamos voltar para a explicação. Vamos voltar aqui, que isso aqui é importante. Vou explicar mais uma vez. Ó, estão vendo aqui, né, o tablet, né? A gente tem lá o nosso teste T que a gente vai fazer agora, que é da significância dos regressores. Os regressores são essas variáveis aqui que a gente coloca no modelo, as explicativas, eduque, experiência, etc. Né? A gente pode colocar várias. A gente quer saber se esses regressores eles são significativos para explicar o comportamento da dependente, aqui do age. Qual que é a hipótese nula desse modelo, desse teste T para a significância dos regressores? É que o nosso H0 é que o educa é igual a zero. Ou seja, você colocar a educação no modelo não ajuda nada, porque o valor da educação, né, quantos anos de estudo a pessoa tem para explicar salário é zero. É isso que esse H0 está dizendo. Já o H1 diz não, é diferente de zero. Ou seja, o nível educacional é diferente, né, ele muda, realmente, ele realmente afeta o nível de salário. O que vai dizer se você fica com esse H0 ou se você fica com H1? É a questão do p-valor, é aquele p-valor que aparece ali. Para p-valores altos, por exemplo, um p-valor aqui, né, igual eu coloquei aqui no canto. Deixa eu apagar aqui, isso que eu escrevi. Vamos lá, p-valor igual 0,8, que eu dei de exemplo. É um p-valor alto. Se tem esse p-valor alto, é aquilo que eu falei para vocês. Lembra sempre do gráfico aqui do desenho. Né? Distribuição aqui mais ou menos normal. Tem lá um T crítico desse lado, um T crítico desse lado. Se você tem um p-valor alto, um p-valor de 0,8, é porque, por exemplo, caiu bem aqui, ó, o teu teste, a tua estatística do teste, caiu aqui, T. E aí, esse p-valor, ele é referente à área. Então, por exemplo, se a gente pegar uma área aqui para a esquerda, é uma área enorme, né? Você vê, caraca, muita coisa. Já o p-valor baixo, por exemplo, p-valor 0,00001, sim, um negócio ridículo. Isso daqui quer dizer o quê, né? Na hora que a gente pega isso e coloca num gráfico. Quer dizer que a gente tem lá a nossa distribuição, tá? Distribuição, que tem os valores críticos. Aqui tem um T crítico e aqui tem outro T crítico. A nossa estatística, ela caiu lá para um dos lados. Ela caiu, por exemplo, aqui, ó, T da estatística. Esse gráfico aqui, ele continua, né, essa distribuição, e essa área aqui vai ser uma coisa muito pequena, vai ser uma coisa que, ó, isso aqui tende a zero, estão vendo? Isso aqui, cara, vai ser uma área muito pequena. O p-valor é essa área. Então, se caiu para cá, se caiu lá no canto, né, a gente está dando que a estatística caiu aqui, caiu lá no canto. Isso daqui é que a gente está na zona de rejeição. Vocês lembram que eu falei para vocês que a zona de aceitação do H0 é essa daqui, ó? Aqui, a gente aceita H0. Aceita H0. Isso daqui está relacionado com p-valor alto, né? Isso aqui dentro. Só que para cá não. Para cá a gente caiu lá longe, então a gente rejeita H0 e a gente tem um p-valor baixo. Olhando para cá, a gente quer aceitar o H0 ou rejeitar H0, preferencialmente, na hora que a gente faz um modelo econométrico. Me digam aí, isso é importante, galera. Rejeitar o H0? Exato, a gente quer rejeitar o H0, porque se a gente rejeita o H0, a gente fica com o H1, que é dizer, por exemplo, que a educação tem efeito significativo no salário. Então, o rejeitar H0, ele está relacionado com esse p-valor baixo aqui, com a estatística lá em um dos cantos, a estatística lá jogada nos cantos,
que aí é um p-valor baixinho, porque a área da estatística, né, esse p-valor ele sempre está relacionado com a área ali da estatística. É uma coisa muito baixa. Então, na hora que a gente volta aqui na equação, cadê? Equação aqui, ó. Esses p-valores zerados. O que isso quer dizer? Vocês pegaram agora com a ideia? Que, tipo, o t-valor tá muito lá na rejeição e, assim, o p-valor cobre uma área pequena, vamos dizer. Tipo, quando ele é Isso aí. pequeno. Aí você caiu aqui, né? Olhando para esses p-valores, você caiu na zona de aceitação de H0 ou de rejeição do H0? Aqui para o Educ. Lembra, a hipótese nula é sempre que a nossa variável não vale nada. Ela tem efeito igual a zero, efeito nulo. Esse é o nosso H0. O H1 não. O H1 é que ela tem efeito significativo. Na hora que a gente chega num p-valor baixo desse, a gente rejeita o H0. Sempre p-valor baixo, a gente rejeita H0. Vocês lembram lá no teste de Shapiro que a gente fez? Que a gente queria sempre que o valor daquele, que o p-valor do Shapiro fosse alto, porque o H0 do Shapiro é dizer que os resíduos têm distribuição normal. Então, na hora que a gente tem um p-valor alto do Shapiro, quando a gente chegou, posso até mostrar aqui, ó. Foi bem aqui logo, fazendo o teste. Aqui. Vou ler de novo esses dados, ó. Das bibliotecas. Aqui, ó. Eu vou ter que rodar pelo menos. Sai rodando tudo de modelo, vai. Aqui, ó. Na hora que a gente vem aqui no teste de Shapiro, p-valor do teste de Shapiro para o modelo 1, 0,34. P-valor para o modelo 2, 0,89. Isso daqui, gente, é coisa boa para o teste de Shapiro. Por quê? Porque o H0 do teste de Shapiro é justamente que os resíduos têm distribuição normal. Então, quando a gente chega a um p-valor alto, p-valor maior que 0,05, a gente diz que a gente fica com H0, a gente fica com a hipótese nula. Então, nesse caso, a gente quer. Só que aqui, para o nosso outro teste, para aqui no inferência que a gente está aqui agora, para esse cara, aqui, vamos dar um modelo, o H0 para cá é dizer que a educação tem efeito zero sobre o salário. A educação não impacta nada ao salário. Isso é o nosso H0. Na hora que a gente chega num p-valor baixo, aqui, esse p-t é o p-valor desse teste T. Chega o p-valor baixo, a gente rejeita o H0, então ele tem efeito significativo. Essa é a interpretação. Cara, essa interpretação vocês vão ter que fazer de agora até o final do curso de econometria. Por isso que tem que ficar claro na cabeça de vocês. Fez sentido? Alguma dúvida? Podem falar. Fez sentido. Fez sentido para a Isadora e para a Karine? Beleza, beleza. Então, cara, isso daí é só praticando. Isso aqui eu lembro que eu fiquei batendo muita cabeça para poder fazer isso. Para pegar, quando eu estava estudando econometria pela primeira vez. Aí, beleza. Então é isso. Experiência, pelo que vocês viram aqui. Experiência também, ela tem efeito significativo. Então, a experiência profissional, né, quantos anos a pessoa tem de experiência, também tem efeito significativo sobre o salário dela. A gente pode ver isso por esse p-valor zerado. Como é que a gente calcula essa estatística T do teste, né? Esse T estatística. Para a gente calcular a estatística T, é a gente pegar esse coeficiente que a nossa estimação deu e dividir pelo erro padrão, que é esse cara aqui. Por exemplo, aqui no Educ, se a gente pegar esse 0,64 e tal, e dividir por 0,05, 11,93. Isso daqui não está dando exatamente igual a esse, porque isso daqui é um número aproximado, sabe? Então, por exemplo, isso daqui
esse número aqui ele continua, por isso que não deu exatamente igual, mas ele dá aproximadamente isso daqui, tá bom? Ele só não deu exatamente igual porque a gente teria que fazer lá mod 1.params, e aí teria que pegar 1. Aí na hora que pega 1, pega esse 0.64, aí vai, um número enorme, sabe? Ele continua. Por isso que não deu exatamente igual. Como é a Siri falando. Então é isso, é você pegar esse valor do coeficiente, dividir pelo erro padrão, você chega no valor da estatística, que também é a mesma coisa. E o p-valor é o que a gente usa para poder saber, né? A gente teria que ter o t crítico para poder saber se a gente cai dentro ou cai fora, né, da zona de rejeição ou aceitação. Aqui nesse caso, ele já mostra os valores críticos para um intervalo de confiança de 95%, que é esse valor aqui, ó, são esses dois valores. Ó. Então, é como se naquele gráfico lá que eu tivesse falado para vocês, só para fazer a analogia aqui com o gráfico. Reparem nesses valores. Tirem uma foto aí desse sumário. Tirem uma foto desse sumário só para vocês continuarem vendo ele enquanto eu espelho a tela. Façam isso. Eu vou tirar aqui uma foto também. Deixa eu deixar melhor. Pronto. Só para vocês conseguirem continuar vendo o sumário. Então, vou compartilhar aqui a tela. Tá aqui. Vocês vão ver ali que no canto direito da tela tem as informações desse jeito. 0,0 ponto, né? 0,25, 0,975. Aí ele fala lá que para o Educ, né, para a variável Educ, a gente tem 0,539, 0,750. Isso daqui, né, fazendo analogia com o que a gente viu ali do gráfico, seria assim, a gente tem aqui a nossa distribuição, e aí os valores críticos, né, para a gente saber se a gente aceita ou rejeita H0, por exemplo, isso daqui. Imagina que esse valor é 0,75. Vou colocar um pouco mais para cá, isso aqui tanto faz, a questão de escala, né? Sim. 0,75. E aqui o menor deles é 0,539. Então são essas extremidades que eu falei para vocês. Lembra que eu falei do crítico e tal, coisa assim? E aqui para cá, tudo isso daqui, para esses cantos, fazer até de vermelho para ficar melhor. Vamos pegar um vermelho aqui. Tudo isso que está para cá e está para lá é a zona de rejeição. Zona de rejeição. Essa cor aqui não é a melhor do mundo, porque o fundo é preto, mas a rejeição de quê? Rejeição de H0. Então, se cair para onde está vermelho, a gente rejeita H0, se a nossa estatística cair para lá. Então, se a nossa estatística do teste ela cair em alguma coisa entre 0,539 e 0,75, a gente aceita H0, então a gente aceita essa hipótese de que a educação tem efeito nulo, né? Se a nossa estatística do teste cair aí, que é esse T. Mas na hora que a gente vai lá na equação e vê o valor da estatística T, ela está 11,97. Ela está um valor muito maior do que esse intervalo aí que foi dado de 0,539 e 0,75. Ela está lá em 11 no negócio. Ou seja, ele está lá jogado à direita. Se fosse colocar aqui no gráfico, espelhamento, é como se isso daqui, né, tentar fazer, sei lá, mais ou menos em escala. Fazer para cá. É como se isso daqui, né, fosse continuando para cá e o valor da estatística está aqui. E lembrando, né, isso daqui sempre vai decaindo cada vez mais, né, vai ficando com área menor, menor e menor. Dessa forma, né, o gráfico ele segue infinito. E aqui está o valor lá de 11,97 que falou. Então, na hora que a gente vai calcular a área que tem aqui nesse meinho, é uma área que é praticamente zero, praticamente as duas curvas estão encostadas. Por isso que a gente chegou naquele p-valor zerado. P-valor igual a 0, 0, que é praticamente zero, uma área muito pequena. Então, com isso, a gente rejeita o H0, que é justamente a hipótese de que não tem efeito significativo, de que a educação não tem efeito significativo. A gente rejeita H0, então, rejeita H0. Lembrando, né, que o H0 é que o Educ
é igual a zero, e o H1 é que o EDUC é diferente de zero, ou seja, a educação tem efeito significativo. Fez sentido agora, gente, mostrando, né, mostrando a combinação aí do tablet com o modelo? Digam aí se deu para entender a ideia. Isso daí tem que entrar na alma de vocês. Isso daí é tanto exercício que vocês vão fazer depois quando o professor passar os exercícios. Sim, perfeito. Então, anotem isso daí da... Vocês têm alguma dúvida final? A gente já está chegando perto aí do horário de finalização da monitoria. Se tiverem alguma dúvida final, algum questionamento aí... Infelizmente não deu tempo para fazer a questão da Isadora, a outra questão lá do teste, mas a gente pode fazer na próxima monitoria, talvez. Se querem falar alguma coisa aí, algum questionamento. Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês esse script aqui do... Esse aqui, ó, esse script 2 eu não sei se vai ser tão importante para vocês assim, não. Depois eu vejo, só, mano. Ó, deu para pegar bastante coisa. Pô, que bom, Gabriel. Fico feliz, cara. Deixa eu ver se eu consigo mandar esse script aqui pelo chat, só de curiosidade, esse 2 aqui, só para ver se ele fica formatado legal. Eu acho que ele não mandou inteiro, né? Eu tentei mandar esse script aqui para vocês, essa inferência 2, mas eu acho que o Google Meet ele não permite que envie tudo, né? Vocês também cortaram o código de vocês ali? No... Fica cortado. Foi cortado, né? E isso daqui eu mostrei para vocês, mas com curiosidade, para vocês verem no gráfico, tá bom? Eu posso mandar no grupo depois esse script. E aí, só para vocês terem de apoio, tá bom? Mas isso daqui não vai ser que o professor vai mandar vocês fazerem um script desse, definir função, não. Isso daqui é mais... vamos ver aqui como é que funciona e tal, vamos rodar isso daqui. Aqui era para mostrar outro resultado, esse final aqui, mas aqui pouco importa. Tudo bem, gente? Então eu vou mandar esse script para vocês aí de apoio. E depois, quando finalizar a gravação, né, quando o vídeo estiver pronto, eu mando lá no grupo também. Beleza? Beleza. Agradeço aí pela presença de todo mundo na monitoria. Obrigado, galera. Boa semana aí para todos nós. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal do YouTube também que assistiu até agora. Até mais. Forte abraço. Obrigado.